Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô passando aqui antes do início desse vídeo porque eu decidi fazer essa entrevista de um jeito um pouco diferente, a forma em que eu editei. Eu não vou mostrar meu rosto, eu acho que as próximas entrevistas vai ficar assim, porque eu acho muito melhor que o foco fica total, tanto no escritor quanto na obra dele. Então, vai ficar o livro do escritor em um lado, do autor em um lado, e a imagem do autor, o vídeo do autor falando em outro. Nesse vídeo, o meu áudio tá um pouquinho ruim, mas nas próximas entrevistas vai melhorar. Cada entrevista eu tô tentando me adaptar para ficar melhor, tanto pro autor quanto para mim. Então, eu espero que vocês compreendam aí que meu áudio não tá perfeito, mas o dela tá bom. E nos próximos, eu peço que vocês compreendam que nos próximos vai melhorar. E eu estou procurando cada vez mais e mais melhorar para as entrevistas ficarem melhores para vocês assistirem. Então eu espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. Oi, pessoal, meu nome é Javi César, eu sou estudante de Economia e escritor. Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do nosso programa de entrevista de frente com o escritor. E hoje, no último programa, nós trouxemos a Sofia aqui, ela falou um pouco sobre a jornada dela de escrita, e hoje nós estamos aqui com a Karen Vanessa. A Karen escreve livros muito interessantes, estão disponíveis na Amazon, todos os links dela estão aqui na descrição, e eu trouxe ela para apresentar todas as histórias dela. E eu queria que você se apresentasse, Karen, fala aí para o pessoal quem é você, quais são os seus livros, conta um pouquinho de você, dá as boas-vindas. Seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer receber você aqui e eu espero que você goste da nossa conversa. Boa noite, Abi, tudo bem? É uma honra estar aqui, porque, sinceramente, eu tô bem nervosa porque eu nunca fiz uma entrevista, então vamos ver como é que vai sair. Então, assim, eu tenho 37 anos, sou formada em História e em Pedagogia e tô terminando uma pós em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Eu gosto muito dessa parte de história, então por isso que eu tô investindo nessa parte de formação. Mas assim, a minha trajetória na escrita começou quando eu tinha uns 16, 17 anos mais ou menos. Eu comecei a escrever, mas era só para mim mesma, sabe? Eu nessa fase eu não apresentei meus textos para ninguém. Então, por muitos anos, muitos anos assim, eu escrevia só para mim mesma. Aí, quando eu cheguei umas 26, 27 anos assim, que eu descobri uns aplicativos, começou a aparecer uns aplicativos de escrita, como o Noveltoon, o Wattpad. Então, aí, tipo, eu resolvi arriscar, sabe? Eu resolvi arriscar escrever nesses aplicativos. Então, foi aí que eu comecei a colocar minhas histórias para os outros lerem, sabe? Então, foi aí que eu comecei realmente a me dedicar um pouco mais nessa parte da minha vida. Então, de lançado, eu tenho 4 livros, que é o Fugitivos, A Escolhida de Horus, ela é uma trilogia, mas só tem 2 lançados, e um livro que eu fiz em parceria com uma amiga minha chamada Isa, lá de São Paulo. A gente tá com esse projeto, na verdade, de livros de contos. Então a gente vai lançar mais ou menos uns 5 livros. A princípio a gente lançou um com um conto dela e um conto meu. O nome do livro é Amor e Maldição. Então são histórias mais curtas, mas que a longo prazo, quando a gente terminar esse projeto, nós vamos reunir todos num livro só e lançar também a forma agrupada, né? Mas a princípio é isso. Todos eles estão disponíveis na Amazon, menos o Fugitivo. O Fugitivo eu tirei porque eu vou fazer um relançamento dele. Eu vou relançar com capa nova, tô querendo colocar um capítulo extra, para comemoração de 2 anos de livro, sabe? E quero lançar também na forma física. Então, agora, nos próximos passos será editar ele, sabe? Fazer esse capítulo extra, fazer uma abordagem, assim, tipo de marketing um pouco mais massiva em cima
desse livro, sabe? Porque esse que foi o primeiro que eu lancei de fato, assim. E a história dele é bem... A história de como eu comecei a lançar ele foi bem interessante, assim, porque a princípio eu não ia terminar... Eu comecei a escrever ele no aplicativo e eu não... Sabe quando você entra num bloqueio, assim? Comecei a ficar desanimada. Aí eu já tava pra tirar ele até do aplicativo. Aí teve uma menina que colocou lá que era pra eu terminar, que ela tava super ansiosa pros próximos capítulos e que não era pra eu desistir, que ela tava gostando muito do meu livro. Até ela virou minha amiga, ela é de João Pessoa, a Manu. Beijo, Manu. É, ela colocou vários comentários assim, sabe? E daí eu falei, quer saber? Se uma pessoa tá lendo e tá gostando, então essa pessoa merece saber o final da história. Aí que eu comecei a reescrever, continuei escrevendo, e daí ele foi tomando, sabe, não sei se acontece isso com você, mas assim, tem histórias que você escreve e ele vai tomando vida própria. E foi o que aconteceu com Fugitivos. Os personagens foram criando histórias paralelas, vidas próprias, e assim, quando eu fui ver, já tinha vários personagens, e daí eu tive que, sabe, tipo, batalhar para poder amarrar todos ali os finaizinhos e todos os detalhes e tal. Então, assim, por isso que eu quero relançar ele melhorado, assim, com um capítulo que eu pensei a mais. Então, tô pensando em relançar ele justamente por isso, porque esse livro foi o que tipo, fez com que eu, sabe, o pontapé inicial, assim, vamos continuar? Então, basicamente isso. É muito interessante, porque o primeiro livro a gente sempre tem um carinho especial, né? Verdade. Então, como eu disse, todos os livros dela estão aqui, menos o Fugitivo, que ela vai fazer o relançamento, estão aqui na descrição. Quando você falava, eu vou colocar aqui na edição a capa do livro dela, que estão na Amazon. E esse programa vai ao ar na sexta-feira. E antes da gente continuar, eu queria mostrar uma coisa para vocês, que é o que chegou hoje, que é muito importante. Eu queria puxar o que a Karen disse dela, está meio nervosa porque ela nunca fez uma entrevista, e dizer que esse é o objetivo do De Frente com o Escritor. É trazer justamente escritores assim, escritores que não têm fama, escritores que querem que sua história seja lida. E que é uma coisa muito importante para nós, é que a nossa história seja lida. É muito difícil ganhar vida como escritor no Brasil, então o que nos deixa satisfeito é que as pessoas leiam a nossa história. E falando em história, chegou hoje aqui, estou mostrando na câmera, o meu novo livro físico, que é Hela, Filha de Dois Mundos, e eu vou falar mais sobre ele em um vídeo próprio, e que provavelmente para vocês já saíram ontem, mas para mim eu ainda vou gravar para sair amanhã. Então, eu estou bem empolgado e é muito bom dividir isso com vocês. E a Karen disse, desculpa, que perguntou se às vezes acontece isso comigo de uma história, às vezes ter vida própria. Eu acho que foi muito o que aconteceu com esse meu livro, e eu acho que isso vai de todos os escritores, de a gente estar planejando algo e aquela ideia toma vida por si só, e a gente escrever ela e, poxa, não era nem isso que eu queria no início, mas ficou melhor do que eu imaginei. Então eu queria saber como foi para você ter o seu primeiro livro publicado, Karen? Como foi que você começou? Você viu que, tipo, deu aquele estalo, você falou que é formado de história, e como foi que teve aquele estalo para você realmente ir lá e começar, de fato, a escrever? Então, na verdade, assim, como eu falei, né, eu acabei conhecendo alguns aplicativos, né, de escrita, e eu comecei como leitora nesses aplicativos, sabe? Daí eu vi lá que podia lançar as histórias e tal, aí eu lancei, assim, para deixar claro, Fugitivos não foi o meu primeiro livro escrito, foi o meu primeiro livro lançado. Eu tenho, o primeiro livro escrito que eu tenho se chama A Primeira Alfa. Eu lancei ele no aplicativo também, só que ele era um livro um pouco mais curto e tal, e eu não me dediquei tanto, vou ser bem sincera contigo, eu não me dediquei tanto, então ele não ficou tão estruturadinho, assim, não ficou
tão fechadinha a história, sabe? Começou bem, mas daí no final eu escrevi de qualquer jeito. Então, por isso que eu nem lancei nem nada. Mas o Fugitivos, como eu falei pra você, né? Eu comecei a escrever, deu uma parada, daí a minha amiga entrou lá e ela se tornou minha amiga por conta disso, né? Ela começou a me pedir pra escrever. E assim, ela até me ajudou em alguns capítulos, não vou mentir, não. Ela teve alguns capítulos que ela pedia, então, o que você acha de ser assim, assado? Então, depois eu passo o nome dela lá, a Manu provavelmente vai assistir esse vídeo. Então, beijo, Manu, obrigada por tudo que você me fez. Então, assim, o Fugitivos, ele começou a ter muito grande proporção nesse app, sabe? Começou a ter vários comentários, várias pessoas curtindo. Então, assim, aí veio uma editora e entrou em contato comigo para lançar ele de forma digital. E tipo, eu aceitei. Foi uma decisão, assim, não foi uma experiência boa, mas fez com que eu entrasse nesse mundo mais literário, entendeu? Tipo, eu conheci pessoas através dessa editora, conheci outros autores, mas assim, a minha experiência com ela não foi muito boa, não. Pelo contrário, até, né, nossa, graças a Deus, quando acabou nosso contrato. Então é por isso que eu vou fazer um relançamento, porque eu vou usar uma nova capa, eu vou usar um novo marketing. Então, assim, quando eu fui lançar, foi uma emoção, assim, tipo, sabe, sonho realizado mesmo. Nossa, primeira vez, o primeiro livro que eu vou lançar. Então, quase que eu tive esse sonho frustrado, vou ser sincera contigo, por conta das coisas que aconteceram, né, no decorrer desse contrato. Teve muita coisa, assim, que me deu ai, enfim, me deixou bem frustrada, mas agora que passou, eu digo para você que me ajudou bastante a entender um pouco mais desse meio, entendeu? Eu consegui, como eu falei, contatos, conheci pessoas maravilhosas, tanto a Manu quanto a Isa, são pessoas que eu conheci através desses projetos, depois que eu comecei a divulgar mais. Então, apesar das coisas que aconteceram, foi uma experiência assim que me deu bons frutos. Então, mas agora que eu vou fazer o relançamento dele, eu quero ver se eu faço o lançamento também físico, sabe? Eu quero fazer um kitzinho ali para as pessoas que comprarem, com marca-página, sabe? Umas coisas assim mais íntima, assim, tipo, mais amorosa, assim, vou ser sincera, porque eu quero que a pessoa pegue o meu livro e se sinta, quando ele terminar, e fale assim, nossa, que livro legal, que autora legal, que, sabe? Eu quero que a pessoa goste da experiência toda. Então, é por isso que eu quero fazer um relançamento. Por isso que eu até na minha página lá do Instagram, eu fiz uma enquete para escolher em capa, sabe? Então eu tô fazendo esse relançamento bem do meu jeitinho, assim, para poder, no final eu sair com aquela sensação de dever cumprido e não aquela sensação de, poxa, estão frustrando o meu sonho, que foi o que aconteceu quando eu lancei o Fugitivos. Pessoal, o objetivo desse quadro de frente com o escritor é justamente esse: contar a experiência dos escritores para escritores novos que estão vendo se inspirar em conseguir publicar o seu trabalho e tanto incentivar a leitura para mais pessoas. Nós temos esses dois objetivos. E ela falar dessa experiência negativa dela com a editora é interessante porque mostra o que é a verdade do mercado editorial brasileiro. No mercado editorial, muitas editoras, quando digo muitas, é a grande maioria, 99% delas, só fazem isso com o único objetivo de tirar dinheiro do escritor. Ela não ajuda o escritor no momento da publicação, não ajuda em nada. Ela só quer tirar o máximo de dinheiro do escritor e não seguir a ele. Ela não quer passar o livro, a história para mais pessoas possíveis. E é por isso que, muitas vezes, eu acabo preferindo o mercado independente, das editoras independentes. Eu acho que, mesmo se eu tivesse a oportunidade de ir para uma editora maior, uma editora grande,
em que não fosse, eu tivesse esse auxílio, eu acho que eu não aceitava, porque com o ICREP, que foi onde eu publiquei tanto o meu primeiro livro de administração quanto esse, Vera Filha do Universo, a gente publica, a gente faz todo o trabalho, eles só imprimem, mas eu acho muito melhor porque, tipo, é só a quantidade de livros que a gente pede, eles não têm o mínimo. Então, é muito melhor a gente fazendo tudo do que ter alguém ali querendo, tipo, colocar o dedo no seu sonho, sabe? E forçando você a gastar dinheiro Exatamente. cada vez mais. Então, tipo assim, o mercado editorial é importante, era falar sobre essa experiência dela, porque não é uma coisa tipo assim, não é tudo rosas. Quando eles estão falando, quando eles entram em contato com você, eles sempre querem falar. Para o meu primeiro livro, quando eu ainda era muito jovem, antes de eu ter o período que eu desisti da escrita, eu mandei para várias editoras e uma entrou em contato comigo, ela queria me cobrar R$ 5.000 para eu poder publicar o livro. Era um valor que eu não tinha e não tinha condições de ter. E com o ICREP, eu consigo ter o meu livro físico e as pessoas conseguem comprar sob demanda e eu não preciso pagar nada por isso. Não que ela seja perfeita, não estou dizendo isso. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre todos os defeitos que a ICREP tem. Mas ela já é muito melhor do que o resto das editoras. Eu queria saber de você, você falou sobre esse apoio que você teve e dessas duas amigas suas, eu queria saber do resto das pessoas ao redor. Quando você falou que estava escrevendo livro, você teve bastante apoio? Eu puxo muito esse tema, se tu perguntar a todos que vêm aqui, porque muitas vezes algumas pessoas, alguns escritores não têm todo esse apoio que outros têm. Então eu queria que você contasse a sua experiência de como foi esse apoio das pessoas que estão ao seu redor. Quando você disse que iria escrever e o que foi que eles disseram? Eles apoiaram muito ou não teve tanto apoio? Então, primeiro, eu vou fazer, respondendo o que você falou da Uniclap lá, eu concordo com você, tanto que eu vou fazer isso, sabe? Eu vou fazer de forma independente o relançamento tanto no e-book quanto no livro físico. Eu vou fazer pela Uniclap, porque eu já entrei lá e vi que é o que você falou, assim, não é perfeito, mas é melhor do que tipo, você pegar um contrato com uma editora aí que só vai te explorar e vai fazer você se frustrar com o sonho que você teve a vida inteira. Você se esforçou, você deu o teu melhor e daí eles conseguem transformar num pesadelo. Então, eu vou fazer a mesma coisa que você falou. Já tenho até meu perfil lá na Uclap e vou fazer exatamente isso. Respondendo a tua pergunta. Então, porque a princípio ninguém ao meu redor sabia, ninguém. Eu escrevia para mim mesma, eu publicava no app sozinha e ninguém ao meu redor, nem família, nem amigos, ninguém. E eu só contei quando eu assinei um contrato com essa editora, porque daí eu comecei a divulgar o meu livro. Então foi aí que o pessoal começou a saber que eu escrevia. Tanto que foi bem engraçado, assim, porque minha família, nossa, como é que você escreve e não conta pra ninguém? Nossa, a gente tem uma escritora na família e ninguém sabia. Por que você não contou e tal? Foi bem engraçado. Mas, assim, eu tive bastante apoio, principalmente da minha mãe, do meu irmão, assim, sabe? Então, meus amigos, as pessoas próximas, assim, me incentivaram bastante. E mesmo quando teve umas épocas, assim, que eu duvidei que seria bom, assim, porque a gente sempre duvida do nosso potencial e ainda mais dos nossos livros, assim, né? Porque uma coisa é você ler o livro de outra pessoa, outra coisa é você ler o próprio livro, e daí você fica... A tua autocrítica é gigantesca, então... No meu caso, assim, todo momento eu ficava, não, o pessoal não vai gostar, o pessoal vai falar mal, vão me ridicularizar, vai ser um fiasco, por que eu tô fazendo isso? Mas, assim, teve várias pessoas próximas, assim, que me tranquilizaram quanto a isso, sabe? Tipo, independente, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas isso não é sobre a pessoa, eu acho que é sobre mais o teu trabalho, sabe? Então, se a pessoa gostou ou não, aí é com ela mesma. Mas o teu trabalho sempre, né? Tipo, você tem que gostar do seu próprio trabalho. Então, quando eu lancei, assim, que eu comecei a falar, que eu comecei que eu fiz a página no Instagram, eu fiquei com bastante medo, assim, sabe? Porque
eu sou uma pessoa muito tímida, sério. Parece que eu não sou, mas eu sou bem tímida, assim, quando em relação a falar, quando se trata do meu trabalho, das coisas que eu gosto, assim, eu sou uma pessoa extrovertida, mas quando se trata de falar da minha escrita, eu sou bem retraída, assim, porque, como eu falei, é difícil a gente falar sobre a gente mesma, né? Então, eu precisei bastante mesmo do apoio, principalmente das pessoas mais próximas, porque eu pensei muitas vezes em desistir, apagar tudo, excluir tudo e fingir que nunca existiu essa minha fase. Mas, com o apoio da minha família, principalmente, teve vários primos que compraram, teve vários primos que divulgaram, assim, sabe? Então, foi bem legal, assim, o apoio que eu tive. Então, isso fez com que eu continuasse e isso fez com que eu não duvidasse mais, assim, que eu não sou, que eu não mereço escrever, que eu não mereço divulgar, sabe? Porque eu sou muito, muito autocrítica. Nossa, eu sou uma pessoa que, ai, duvido toda hora sobre o meu potencial. Então, não tô querendo ser prepotente nem nada, mas hoje em dia eu vejo que eu sei escrever sobre o assunto que eu me proponho a escrever, entendeu? Então é basicamente isso. Mas eu tive bastante apoio, graças a Deus eu tive bastante apoio. Então, você é muito privilegiada, porque essa não é a experiência de todos. Então, eu queria saber um pouquinho sobre a história dos seus livros. Pode ser os Fugitivos, ou pode ser a Escolhida de Oros. Queria que você contasse um pouquinho sobre o que se trata a história. Tá, o Fugitivos eu vou deixar no suspense, porque eu vou fazer um relançamento dele agora nos próximos dias, então, assim, eu vou postar bastante coisa na minha página, então eu vou deixar esse no suspense. Mas a Escolhida de Horus, ela é basicamente envolve bastante a mitologia egípcia, porque é uma mitologia que eu amo. E tem o Horus, Deus Horus, né, e tem o Anubis, e a nossa personagem principal, o nome dela é Danúbia. Então, assim, ela encontra um escaravelho, um amuleto, que dá ao escolhido o poder, assim, de... Ai, como é que eu posso falar sem contar uns spoilers? Ela dá um poder para ela evitar o apocalipse e a destruição total do mundo. E então nesse livro aparece Anubis, aparece Horus, aparece Seth. Então, no segundo aparece outros deuses gregos. Então, assim, eu vou misturar nos próximos, no 2 e no 3, eu vou misturar as mitologias. No primeiro aparece só deuses egípcios. E então Danúbia e Anubis vão se juntar para evitar. Horus é o grande Deus poderoso nesse livro. Então, assim, essa história é basicamente uma aventura em que eles se juntam para poder enfrentar o Seth. Então, acontece muita coisa, tem outros personagens no meio. Eu particularmente amei escrever ele porque, que nem eu falei, eu sou apaixonada na mitologia egípcia. E principalmente em Anubis. Eu acho, assim, o Anubis um dos melhores deuses da mitologia egípcia. Mesmo nos filmes, ele sendo retratado como, porque ele é o deus da morte, ele é retratado como um deus do mal, mas ele não é. Ele apesar de ele ser um deus do submundo, ele não é um deus do mal. Seth mas ele não. Então, eu coloquei ele como um dos personagens principais do meu livro justamente para tirar essa imagem de deus ruim, que ele é um deus do mal, e ele não é. Então, ele é um dos personagens principais desse livro. Então, vai contar um pouco sobre a história da Danúbia, de Anubis, como ela achou o escaravelho, por que ela foi escolhida, para que ela foi escolhida, e eles vão para o Egito, vão enfrentar o Seth lá, para evitar a destruição total do mundo. Então, é basicamente isso a história do primeiro livro. Aí, no segundo livro, aparece um outro vilão, e no terceiro, outro. Então, é basicamente isso. Mas eu adorei escrever o primeiro, porque, como eu falei antes, a história foi criando vida própria, os personagens foram aparecendo de uma forma muito instantânea, sabe? Então, eu não tive muito
problemas em criar personagens. Claro, né, que manter um enredo interessante, juntar as pontas soltas depois, né, amarrar todas as pontas, não deixar nada em aberto, nada perdido, é mais complicadinho. Mas fiz o primeiro livro e daí continuei com o segundo. Agora, o terceiro eu ainda não comecei a escrever, mas eu já tenho a história toda montada na minha cabeça. Porque o meu processo criativo, ele não é nada organizado, tá? Tem a minha amiga, a Isa, a que eu lancei o livro de contos, ela é totalmente estruturada, ela monta um cronograma, assim, gigantesco, com cada parte do livro. Eu não, eu já vou muito no intuitivo, sabe? Eu vou escrevendo, que a primeira escrita que eu faço é varrendo tudo que eu vou escrever sobre o livro, tudo que é a história, bem bruta, assim, com erros e tudo. E daí depois que eu vou lapidando, entendeu? Então, a Escolhida de Horas foi escrita assim. Então, no final, tem tantos personagens novos, assim, tipo, no primeiro, no segundo e provavelmente no terceiro livro, que é até difícil comentar, assim, sobre a história de cada um. Mas é basicamente isso. É muito interessante, porque eu me identifiquei demais com você falando da história do livro e falando principalmente sobre isso que você falou, do Deus, da morte, que ele é retratado de uma forma ruim. Antes eu vou fazer uma pergunta e depois eu falo o que eu quero, que é a mitologia egípcia não é uma das principais mitologias quando a gente pensa em mitologia de deuses assim. Normalmente a gente pensa na mitologia grega e na mitologia romana. Eu, nesse livro aqui, que era filha do universo, e é por isso que eu me identifiquei, é que ele se trata da mitologia nórdica, com a Hera, e a mitologia celta. Também aqui aparece na capa do livro aqui, tem a Hera e tem um corvo. Esse corvo é uma das personagens que consegue se transformar em corvo. E essa personagem é a deusa Morriga, da mitologia celta. E também tem justamente isso. As duas são, em sua mitologia, são as deusas da morte. Geralmente são retratadas como vilãs. Mas na mitologia em si, elas não são as vilãs, sabe? Elas são, tipo... Então é isso que eu trato no livro, que as duas, nenhuma das duas são mães. Então, eu me identifiquei muito com você falando sobre isso. E eu tenho muita dificuldade, quando eu estava escrevendo o livro, em questão de pesquisa sobre a mitologia celta, justamente por não ser uma mitologia tão desconhecida. Você também teve essa dificuldade com a mitologia egípcia, que é mais conhecida do que a celta, mas você teve essa dificuldade ou você conseguiu achar as informações de boas e fazer tudo? Olha, eu pesquisei alguma coisa, pesquisei bastante coisa, na verdade, mas muita coisa do que eu escrevi eu inventei, entendeu? Porque como você falou, as mitologias principais são a grega e a romana, então você vai achar muita informação sobre deuses gregos, tipo Zeus, Poseidon, Atenas, Hades e tal, mas dos outros deuses as informações, são muitas informações perdidas, assim, muitas informações desencontradas, então teve muita coisa que eu inventei. Me baseei, claro, no que eu tinha lido já, mas, assim, como eu falei, a mitologia egípcia, ela, em um livro, descreve de um jeito, no outro livro, descreve de outro jeito, então, assim, como eu falei, informações desencontradas. Então, eu aproveitei, peguei um pouquinho de cada coisa e fui criando do meu jeito, sabe? Mas há essa dificuldade de procurar, de achar informação sobre outras mitologias é bem isso que você falou. A gente tem pouca informação, tem pouco livro, pouca fonte sobre esses outros deuses. E então, muita coisa a gente vai ter que usar a imaginação e vai do jeito que a gente imagina que é. Então, foi isso que eu fiz, assim, no Escolhida de Horas. Teve muita coisa que eu pesquisei, mas teve muita coisa que saiu da minha cabeça. Incluindo, no segundo livro, aparecem alguns deuses gregos e também, tipo, apesar de ter mais informações na mitologia grega, eu ainda assim inventei algumas coisas, assim, tipo,
imaginei da minha forma a determinados cenários, assim, e escrevi do jeito que eu imaginei, sabe? Não tanto quanto visto na internet, assim, é mais o que saiu na minha cabeça, assim, o que eu imaginei que seria a história. Mas mas sobre, você estava falando sobre o seu livro, e por coincidência, o personagem da minha história no livro que eu lancei de contos com a minha amiga Isa, o nome da bruxa da história que eu escrevi é Morgan. É Morgan, na verdade, né? Ela é uma bruxa e com Van Helsing, olha só. Mas eu achei interessante ter os nomes parecidos, porque eu procurei nomes celtas e nórdicos, por isso que eu não lembro ao certo qual que era a origem desse nome, mas eu vi que era um dos nomes mais fortes, assim, para uma personagem, ainda mais uma bruxa, então por isso que eu coloquei o nome dela de Morgan. A Morgan, da mitologia celta, é a deusa da morte, era como no submundo. E essa questão que ela falou de adaptar é o que a gente tem que fazer, porque senão, se for usar a história ao pé da letra, não dá, porque tipo, são muitas fontes diferentes. Sim. E, tipo assim, se você, ainda mais quando é universos muito diferentes, você vai juntar tudo, então você tem que adaptar. Tipo, no meu livro, a Morgan ela controla o submundo de Helheim, que é da mitologia nórdica. E quando eu pesquisei sobre ela, sobre a Morgan, para saber como ela era retratada, em alguns contos ela era retratada como uma senhora idosa, em outros contos como três mulheres juntas, e em outros contos como uma jovem muito bela. Então era tipo, eram coisas muito diferentes uma da outra, entendeu? Então eu sempre fui tentando mesclar assim, para pegar um pouquinho de cada um, para ficar uma história legal que tivesse a minha personalidade, a minha escrita. Exatamente, foi isso que eu fiz também. E eu também, o que a gente gosta muito de falar aqui é sobre as profissões que bancam o nosso hobby, né? Nosso hobby, é a nossa paixão. E você falou que você é formada em História e em Pedagogia, não é isso? Sim. E eu quase fiz faculdade de História, na verdade. Por muito pouco eu não fiz. Eu era apaixonada por História, principalmente nos meus 3 últimos anos, quando eu tive professores muito bons. E eu fiz um vestibular para uma certa universidade que estava chegando aqui na cidade e não tinha muitos cursos ainda. Um dos cursos era justamente de História. Eu fiz o vestibular, passei, só que a minha paixão é justamente a economia. Então, quando eu passei ali para História, eu ainda não tinha passado para nenhuma de Economia, e eu fiquei meio em dúvida, será que eu faço, será que eu não faço? Fiquei fiquei ali com um pé para fazer História, mas decidi ir realmente para a área de Economia. Eu queria que você contasse como é o seu trabalho. Eu imagino que você trabalha como professora, né? E como é o seu trabalho, como isso te afeta na sua escrita? Você acha que por ter estudado História, isso facilita na hora de você fazer pesquisas ou na hora de escrever? Eu imagino que você leia muito, então isso te afeta na escrita. E como foi sua jornada para escolher a matéria de História e para fazer Pedagogia? Queria que você contasse um pouco, porque é muito importante também, porque é muito difícil ver de escrita no Brasil, então a gente sempre tem que ter uma primeira opção para bancar a nossa escrita, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Então, diferente do que você imagina, eu não trabalho como professora ainda. Eu até passei num concurso público e estou esperando me chamarem, mas eu não trabalho como professora ainda. O meu trabalho hoje, eu trabalho numa empresa que faz esquadrias em PVC. O que é uma esquadria? É janela e porta em PVC de alto padrão, para isolamento térmico e acústico. Diferentão, né? Mas eu faço a parte de projeto para produção, não para projeto de designer, tá? Eu faço a parte de projeto para produção. Então, assim, o meu trabalho é basicamente pegar o desenho que o cliente quer e transformar num processo de produção para mandar para a fábrica. Então, eu faço isso hoje. E
Mas, como você falou, né? Isso é a profissão de escritor paga, tipo, enquanto você não é um escritor muito famoso, você basicamente paga para escrever, né? Então, hoje eu trabalho nessa empresa fazendo essa parte de projeto, mas, como eu falei, eu passei num concurso público para professora, mas não para professora de história, porque aqui na minha cidade não abriu um concurso público para professor de ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, porque para história teria que ser essa essa faixa etária, desculpa, essa faixa etária. Então, eu passei no concurso público para pedagoga mesmo, para ser professora de criança, sabe? Do Fundamental 1 ali. Então, até o final do ano, eu acredito que eu vou estar exercendo a profissão de professora. Mas hoje eu trabalho fazendo projeto, não trabalho como professora. Mas eu sou apaixonada por história, sou apaixonada demais, leio muito. Hoje em dia eu não tô lendo tanto, porque a minha vida tá um pouco mais corrida do que antigamente, né? Mas eu leio muito, muito. Tanto mitologia quanto histórias, assim, porque eu amo livro de fantasia. Amo romantasia. Eu tava lendo uns dark romance, assim, eu não sabia que era tão bom até ler o meu primeiro, então, né? Mas eu leio muito, muito mesmo. E não só romance e fantasia, eu leio de tudo um pouco, mas ultimamente, o último que eu li foi um Dark, e sobre mais a mitologia egípcia, assim, porque, que nem eu falei, eu gosto muito da mitologia, então eu tava dando umas lidas, assim, mais pra me aprofundar mais nos próximos livros. E, então, assim, basicamente eu trabalho nisso, né? Não ganhei nada ainda com os meus livros, nada. Mas assim, eu fico muito feliz quando eu vejo que alguém comprou, por mais que seja o e-book, você vai ganhar poucos centavos ali em cima disso, mas assim, ainda assim, não é, a princípio, hoje eu não tô pela remuneração, não tô pelo dinheiro, sabe? Eu tô porque eu quero que as pessoas conheçam um pouco do que tem na minha cabeça, assim, sabe? Do mundo que tem na minha cabeça. Do como eu vejo as minhas histórias, porque eu sou apaixonada nos meus personagens, amo meus personagens, até sinto um pouco de ciúmes quando chega alguém, eu amei teu personagem isso, isso. Eu falo, não fala assim no meu personagem, não, porque eu sou ciumenta. Mas, enfim, então, hoje eu trabalho nisso, até o final do ano vou trabalhar como professora, mas pretendo um dia, quem sabe, se Deus quiser, viver só da escrita, porque eu amo escrever, eu amo mesmo. Eu tenho vários projetos em andamento, assim, que eu tenho várias ideias de vários assuntos. Tô escrevendo um cyberpunk, tô escrevendo um romance normal, sem criaturas e nem nada. Sabe, tenho vários projetos em andamento, assim, então eu quero muito um dia poder viver da escrita, porque é algo que eu amo fazer. Por mais que eu trabalhe em outras coisas, eu amo fazer. E eu sei que a escrita aqui no Brasil é muito difícil você viver disso, mas quem sabe um dia eu consigo. Ela trouxe duas realidades aqui muito importantes. Como eu sou economista, aí já parte para essa área de empregos e coisas assim. Desculpa, peraí, que minha gata tá aqui. Então, ela parte disso de falar que ela não trabalha atualmente, apesar de ter passado no concurso. Meus parabéns, inclusive. Obrigada. É muito, muito difícil e você conseguiu uma coisa incrível. E ela atualmente não trabalha na área de formação dela. Eu também, apesar que eu ainda não acabei a faculdade, não trabalho na minha área de formação. E essa é uma coisa que atinge muitas pessoas, de não conseguir trabalhar justamente na área que tem formação. Exatamente. Mas, e outra realidade que ela traz é que ela não ganha nada até agora, não ganhou nada até agora com a escrita. Eu também não ganhei. Então, é uma coisa que no começo é normal e a gente realmente muitas vezes paga para trabalhar, mas muito gratificante quando outra pessoa fala sobre a sua história ou descreve a sua história. Então, realmente são a realidade do nosso país. Muitas vezes a gente não trabalha com o que a gente quer, nem quando a gente tem formação para isso. Então,
é muito complicado, tudo é muito complicado, mas eu queria saber, você começou a falar um pouquinho sobre livros, já me veio a ideia que você falou que está escrevendo histórias steampunk, não foi? Cyberpunk. Steampunk, cyberpunk. Foi cyberpunk ou steampunk? Cyberpunk. Isso, cyberpunk, que é uma história mais futurista. Uhum. E eu estava com steampunk na cabeça porque eu quero escrever uma história de steampunk. Porque a atmosfera do steampunk, tudo aquilo, o design do steampunk, aquilo me deixa muito apaixonado, me deixa, tipo, muito bobo. O steampunk é uma sociedade que foi desenvolvida através da Era do Carvão. Então, normalmente se passa na Era Vitoriana e é um mundo tecnológico, mas que tudo foi feito através do carvão, não tem as tecnologias igual a gente tem hoje. E o cyberpunk é justamente um sistema muito futurista, que se passa realmente no futuro, com uma tecnologia muito avançada, e também é algo que é bem interessante. Eu queria que você dissesse, você entrou no assunto de livro que você gosta de ler, eu queria que você dissesse qual é o seu livro ou livros preferidos e qual é o seu autor ou autores preferidos, para que as pessoas tenham esse desejo de ler, comecem esse hábito de leitura, que é um hábito tão importante. Eu falei isso na última entrevista, que no Brasil algumas pesquisas apontam que os brasileiros leem, em média, em um ano inteiro, entre um livro e 3. Em algumas pesquisas são diferentes. Umas pesquisas dizem que são 1,5, outras pesquisas dizem que são 3, outras dizem que são 2. Então, é pouquíssimo isso em um país com 200 milhões de habitantes. É um país que lê muito pouco, e isso é muito ruim, porque a literatura é realmente uma coisa importante. E eu queria que você contasse isso de outros livros que você gosta, para que desperte o hábito de leitura em todo mundo que está assistindo a gente aqui. Olha, eu leio de tudo um pouco. Então, assim, a minha série preferida é Harry Potter. Então, assim, eu tenho todos os livros e amo todos os livros do Harry Potter. Gosto de Percy Jackson, gosto do Senhor dos Anéis. Mas, assim, eu vou indicar um livro de um autor brasileiro que eu sou muito fã dele. Eu sou muito fã dele porque ele escreve maravilhosamente bem. Se você lê assim, você consegue imaginar todo o cenário, porque ele tem uma escrita tão maravilhosa que eu estou apaixonada. Sou apaixonada na escrita dele. O nome dele é Eduardo Spohr. Ele é brasileiro, é um querido. O livro dele, meu preferido, é A Batalha do Apocalipse. Super indico. É uma história que envolve anjos, demônios, assim, é perfeita, perfeita, perfeita. Super indico ele porque, primeiro, porque ele é brasileiro, né? Segundo, que o tipo de história dele, cara, quando você terminar de ler, você pensa assim, não pode ser um autor brasileiro que escreveu. É preconceito, parece um preconceito, mas é assim, porque é digno de uma produção norte-americana, pra você ter noção, daqueles filmes, sabe? Maravilhosos, assim. Então, ele tem vários livros lançados. Os que eu tenho é Os Filhos do Éden, a trilogia Filhos do Éden, e A Batalha do Apocalipse. Mas eu super indico A Batalha do Apocalipse, que é fantástico. Mas eu já li vários, Crepúsculo, já li, gosto bastante dos livros de romance eu não lembro o nome dela, mas é dos Bridgerton lá, sabe? Eu adoro romance de época. Orgulho e Preconceito. Meu preferido de romance de época é Orgulho e Preconceito. Não... Aquele livro e o filme são perfeitos pra mim, são perfeitos. Ela conseguiu capturar uma história assim, tipo, tão linda. Eu amo. Sem defeitos a Jane Austen. Então, assim, gosto de romance de época, então pra mim, Orgulho e Preconceito. Eduardo Spohr, A Batalha do Apocalipse, A Menina que Roubava Livros. Tem eu só não lembro o nome do autor, mas que é muito bom também, que eu super indico, é O Dia do Coringa. Ele é do mesmo autor de O Mundo de Sofia.
Alguma coisa. Acho que é isso. Então, assim, ele é um livro que eu super indico. Esse? Oi? É do Coringa Josten Garden? Eu acredito que eu acho que é esse mesmo. Ele é um livro, ele é mais filosófico, assim, mas a história dele é magnífica. E ele nem é um livro tão extenso, sabe? E não é difícil de você entender. Mas ele é tão intenso, assim, quando você termina de ler, você pensa, uau, nossa, é muito bom. Eu super indico mesmo. Tem vários, né? Porque nossa, eu leio muito, mas esses são as minhas indicações de hoje. O Eduardo Spohr, o Dia do Coringa e o... Ai, qual outro que eu acabei de falar? Nossa, eu tenho uma memória horrorosa. O do Bridgerton E, e da Jane Austen. então, esses são os que eu mais indico, assim, mas vá atrás de autor brasileiro, que tem muito autor brasileiro. Muito autor bom brasileiro. E Eduardo Spohr é o meu preferido. Sou muito fã dele. A Jane Austen é uma ótima facilitada para quem quer ler clássicos. Começar a ler clássicos, começar a ler Pudera, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade. Eu ainda não li, eu vi os filmes, e Orgulho e Preconceito está na minha lista de 30 livros para ler antes dos 30 anos. É maravilhoso. Eu indico. Eu quero muito ler, que é uma das autoras preferidas da minha booktube preferida. Então, daí as minhas indicações é essas que eu falei lá, tipo, mas olha, sério, entra no site, na página do Eduardo Spohr e veja lá o trabalho dele. É incrível, incrível, incrível. E ele é brasileiro e é super acessível. Se você mandar mensagem pra ele, ele te responde, pra você ter noção. Ele é muito acessível. E é um querido, e as histórias dele... Ele detalha de um jeito, ele coloca, tipo, música de fundo, o cheiro do ambiente. Se você lê, você imagina perfeitamente a cena. É incrível, incrível, incrível. Então, todas as indicações de hoje, eu falo pra você que Eduardo Spohr é a melhor. Super indico. Então, se você quer começar um hábito de leitura, por favor, comece de imediato. É uma coisa que vai mudar Exatamente. a sua vida por completo, porque assim... Eu era uma pessoa que não tinha um hábito de leitura. Vou dar um exemplo por mim. E eu comecei a ler mais no final do ano passado. E eu não lia, tipo, nem um livro por ano. Eu lia no máximo 1, 2. E quando eu voltei a escrever, eu voltei a ler. E esse ano eu já li 6 a 7 livros. E estamos no começo do ano ainda. E para mim é muita coisa, para mim que não lia. E é uma coisa que você conhece novos mundos, conhece história totalmente nova. Exatamente. Eu entrei no universo dos clássicos, então eu li A Máquina do Tempo, eu li O Grande Gatsby. O Grande Gatsby se tornou meu livro preferido, eu me apaixonei. Então, tipo assim, se você não lê porque em algum momento da sua vida você foi ler um livro e não gostou, cara, vai atrás do que esteja bom para você. Exatamente. Vai atrás de um livro que você se identifique, que você goste, ver os seus interesses, tanto em filmes. Exatamente. Você pode, com base naquilo, e encontrar o seu mundo. Eu gosto de ler clássicos, mas não é para todo mundo. Eu sei que não é um livro para todo mundo. E eu achava que não era para mim. Mas quando eu comecei a ler, eu me apaixonei. Então, tipo, eu costumo ler clássicos curtos. Eu não leio aqueles calhamaços de 900 páginas, porque para mim eu não consigo ler. Mas você com certeza vai encontrar a sua leitura. Pode ser romance, pode ser romantasia, pode ser fantasia, pode ser um livro mais pesado, um livro mais de dark romance. Mas você vai encontrar o seu gosto literário. Exatamente. Com certeza você vai querer criar esse hábito de leitura. Exatamente. E eu queria saber de você onde você espera que Fugitivos, que é o seu livro que você disse que vai lançar daqui a uns dias, vai relançar daqui a uns dias. Onde é que você espera, aonde você espera que ele chegue? Quais são as pessoas que é o público-alvo dele? As pessoas que esse livro é perfeito para você.
Olha, na verdade, eu nunca pensei assim, tipo, a longo prazo, pensar assim, nossa, eu quero que ele atinja. Eu não tenho essa, essa motivação ainda, sabe? Eu não acho que ele vai chegar assim aos extremos. Mas assim, para quem gosta de livro como Crepúsculo, como é, o Jogos Vorazes, esse tipo de livro, assim, Fugitivos é indicado para quem gosta desse tipo de livro, porque é uma aventura, tem romance, tem lobisomens, fadas, deuses e vampiros, então envolve muita fantasia, então é para quem gosta de livro de fantasia. É um público, assim, tipo, que gosta desses livros mais foras da realidade, um mundo maravilhoso, assim, mundo paralelo, com seres mitológicos, com seres sobrenaturais. Então, para quem gosta desse tipo de leitura, é super indicado. Vai gostar bastante, porque é muito nessa pegada de Crepúsculo, assim, romance com uma batalha ali no meio, uma guerra ali no meio. Então, tem muito, fala muito sobre aceitação, assim, sobre se aceitar do jeito que você é, assim. Então, é indicada para pessoas que gostam desse tipo de leitura. E qual é o estilo de escrita da Karen? A gente vê que você escreve fantasia, mas como é o seu estilo de escrita? É uma escrita assim que realça mais o ambiente, que dá mais ênfase nos personagens, nas salas, como é? Boa pergunta. O meu estilo, assim, eu gosto muito de escrever romantasia, né? Que é o romance com fantasia. Gosto muito de escrever isso. Mas a minha forma de escrita, primeiro que geralmente é em primeira pessoa, assim, sabe? Primeira pessoa não, desculpa. Em terceira pessoa. Eu não costumo escrever em primeira pessoa, porque eu gosto dessa possibilidade de colocar pensamentos de outros personagens, de ter pontos de vistas de outros personagens. E geralmente em primeira pessoa é só uma pessoa contando ali, então se limita muito. Então, o meu estilo de escrita é em terceira pessoa, geralmente. Então, vai ter um contando, daí logo depois é outra pessoa que aparece contando, então, tipo, tem essa mistura toda. E vai ter vários pontos de vista. Geralmente, quando é um casal, assim, geralmente eu coloco um capítulo do ponto de vista da personagem feminina e outro capítulo com ponto de vista do personagem masculino, porque eu gosto muito de ter essas duas possibilidades, sabe? Tipo, não é só na visão dela ou só na visão dele. Eu gosto de mostrar, assim, justamente esses dois pontos de vista. Então, a minha escrita é mais focada nos personagens e na interação deles, assim, na forma que eles pensam, na forma que eles sentem, na forma que eles interagem. Então, gosto de detalhar o ambiente e tal, mas é mais focado nisso, nessa forma de demonstrar sentimentos, nessa forma de pensar, nessa forma de interpretar o outro, o sentimento do outro. Então, gira em torno disso, sabe? Tipo, por isso que eu gosto de escrever em várias perspectivas. Então, num livro meu, você vai ter um capítulo dizendo como o mocinho tá pensando, como ele pensou naquele momento que ele agiu. Vai ter um capítulo dizendo como a mocinha agiu, ou então como um outro personagem, que não seja um protagonista, um outro personagem que foi importante na cena, viu como é que foi, a visão do vilão. Geralmente eu coloco a visão do vilão, porque eu acho muito importante mostrar como ele pensa, como ele age e por que ele é motivado. Mas não dessa forma genérica, assim, tipo, eu, como mocinha, penso que o vilão é assim. Não. Eu tento escrever como ele é de fato, como ele se vê, como são as situações que ele encara, entendeu? Então eu gosto desse tipo de escrita. Então, geralmente você vai encontrar nos meus livros mais isso, mais pontos de vista diferentes, a história contada por outras linhas de raciocínio, outras visões. Então, é mais ou menos isso que eu gosto de escrever, porque eu gosto de ter essa explicação geral, as várias possibilidades de um mesmo acontecimento. Então, geralmente eu escrevo assim. Eu já escrevi 6 a 7 livros e publiquei 2, né? E
Só um foi em primeira pessoa, o resto foi todo em terceira pessoa, que foi justamente o meu primeiro, que é o primeiro que eu publiquei, né, no primeiro que eu escrevi, que é Diário de um Justiceiro, que é contado como se fosse um diário mesmo. Uhum. Mas eu tenho muito mais facilidade, eu acho muito mais fácil, e acho melhor também escrever em terceira pessoa. Eu acho que dá uma profundidade a mais em outros personagens. Exatamente. Mas já a primeira pessoa dá muita profundidade em como o personagem vê aquelas pessoas, né? Uhum. Então, eu acho que varia de livro para livro, de história para história. Exatamente. Depende muito da história que você está contando, né? Então, cabe a primeira pessoa ali quando é um livro que nem você falou, do guerreiro, do Manual do Guerreiro, isso? Diário de um Justiceiro. Diário de um Justiceiro, desculpa. O Diário de um Justiceiro. Então, ele tá contando a vivência dele ali, né? Então, nesse caso, entra contar a história em primeira pessoa. Mas se você fosse contar esse mesmo livro no acontecimento no geral, aí ficaria entrar outras pessoas, outros personagens e outras visões, entendeu? Então, tipo, não seria um diário. Aí seria o acontecimento no geral. Então, cada livro aqui, como você falou, né? Cada livro tem uma forma de você contar, de você escrever. Então, eu prefiro a terceira pessoa, mas eu já escrevi livro em primeira pessoa também. Já escrevi, mas pra mim é mais difícil também. Eu achei muito interessante a primeira vez que você viu, que eu vi você, eu lembrei logo de uma personagem do primeiro livro que eu escrevi. Sério? Que muito por causa do seu corte de cabelo, porque a personagem tem exatamente esse corte de cabelo. Era uma Que legal. personagem mais... Porque o primeiro livro que eu escrevi, o nome dele é Conquistando o Espaço. Inclusive, eu vou lançar ele esse ano. Que é uma fanfic de uma série chamada Star Trek. Inicialmente foi feito como uma fanfic, mas depois eu mudei e virou uma história independente. E a personagem da Júpiter é uma personagem que é justamente essa, que tem esse mesmo corte de cabelo. É uma personagem que era de Vênus, é de Vênus e tem poderes de absorver a eletricidade. Oi, que legal! E no começo do livro é uma piloto, o personagem principal vai chamar ela para ser a piloto da nave dele. No começo do livro, ela está justamente presa por ter feito um motim. Então, era bem aquela personagem de opiniões fortes, e ela era muito forte de tipo, ela sabe que ela é forte fisicamente por causa dos poderes, então ela tipo, é aquela que não fecha a cara para ninguém, sabe, para o que quer. Ai, que legal! Então, quando eu olhei pra você, eu vi o corte, eu disse, nossa, eu pensei na Júpiter na hora. Ai, que legal! Nossa, que legal! Fico honrada de parecer com uma personagem sua. Oh, que legal! Fico muito, muito feliz. Eu quero ler, quando você lançar, eu quero ler esse livro aí. Esse eu acho que vai estar mais pra metade pro final do ano, porque como esse chegou agora, né? Ai, que linda essa capa! Aqui, ó, essa é a Hela. E aqui dá pra ver o lobo que ela tem. Eu acho que não vai dar pra ver por causa da luz. Mas tem um lobo aqui, que é o Fenrir, que na mitologia nórdica, o Fenrir é irmão da Hela. Olha, só que legal! Aqui ele é tipo só um parceiro dela mesmo. E aqui em cima tá justamente a Morrigan, que não deu pra colocar ela na capa como pessoa, e ela se transforma em um corvo durante o livro. Então, ai, que legal! Eu coloquei pra ser uma referência a isso. Nossa, ficou bem linda a capa. Ficou bem legal. Eu gostei muito. E Hera também é um nome que eu dei à minha gata. Então, tipo, é uma coisa muito importante assim. E eu queria, justamente, é uma coisa que eu queria trazer aqui do meu livro, que é a dedicatória do meu livro. Que esse livro, o meu primeiro, eu dediquei ao meu irmão e à minha falecida irmã. E esse eu dediquei à minha psicóloga. Que legal! Eu queria que você... porque justamente essa é uma história de amadurecimento da personagem. E é muito, tipo assim, eu não conseguiria ter escrito se eu não começasse, se não fosse a terapia que eu comecei a fazer há um pouquinho menos de um ano. E eu queria que você dissesse um pouquinho como se teve alguma parte do seu livro que foi, tipo, pesado ou foi difícil para você escrever, porque tem alguma temática, assim, que você
achou, tipo, poxa, isso é difícil de escrever, ou isso pode dar gatilho em alguém que tá lendo? Teve isso em algum dos seus livros ou não? Teve Esse fator psicológico? no Fugitivos, assim, não que seja alguma situação vivida por mim, tá? Mas, assim, no Fugitivos, a personagem principal, ela foge de casa por conta do abuso do padrasto dela. Não abuso físico, assim, no sexual, digamos, mas num abuso por conta da mãe dela que faleceu e tal. Então, ela sofre muito na mão dele, então por isso que ela foge. Por isso que o nome do livro é Fugitivos, porque ela tá fugindo da família dela e ele, o Dom, ele tá fugindo da família dele, que é um clã de lobisomens assim milenar, e o pai dele, que é o alfa da Alcateia, ele tem umas mentalidades assim muito ditatorial, assim, sabe? Então ele tá fugindo dessa vida da família dele lá, que é mais cruel, o pai dele é mais cruel, e ela também tá fugindo do padrasto dele, então por isso que o nome do livro é Fugitivos. E quando eu comecei a escrever o começo, eu pensei justamente nisso, né, que pode ter gatilhos em algumas pessoas, principalmente essa parte de abuso, de violência, mas não que eu tenha vivido isso, tá, mas muita gente tem, então eu achei bem pesado, assim, pra escrever, assim, sabe? Tipo, principalmente a fuga dela, assim, foi bem emocionante escrever, porque eu imagino o que o meu personagem tá vivendo. Então, quando eu escrevi, eu comecei a me imaginar na situação. Então, foi bem intenso, assim. Depois ficou mais tranquilo, porque não teve mais situações assim, mas o começo dele foi bem difícil para escrever justamente por conta dessa situação. Então, sim, teve essa cena, assim, de violência que foi difícil para escrever. Na Escolhida de Horus já não tem esse tipo de cena. E no Amor e Maldição, que é um dos contos lá, também não teve. Apesar de que tem uma violência logo no começo ali, mas é mais assim de bruxa e tal, então não é assim que vai dar gatilho. Mas nesse eu achei que o começo do Fugitivos é pesado por conta desses gatilhos assim. Então foi bem difícil. E eu achei interessante também que esse Amor e Maldição você escreve com uma outra pessoa, né? Sim, Então, é um livro que tem duas escritoras. isso. Como foi isso para você? Tipo, ter a ideia de outra pessoa ali numa história que tanto é dela quanto é sua também. Como foi essa experiência para você? Você sentiu dificuldade? Assim, vou contar primeiro como eu conheci ela. A editora lá que eu contei que fez o lançamento e tal, a gente fez um projeto que reuniu 3 escritoras. A gente escreveu uma trilogia, cada livro era uma escritora que escrevia. Eu escrevi o primeiro, a Isa escreveu o segundo e a outra menina escreveu o terceiro. Só que foi bem difícil o processo, assim, porque houve muito desentendimento, muita picuinha, e a gente acabou que foi um projeto que foi lançado, mas durou pouco tempo e acabou. Então, só que daí eu fiz uma amizade bem grande com a Isa. E a gente se tornou super amiga, assim, bem amiga mesmo. Mesmo ela morando lá em São Paulo e eu aqui em Curitiba, a gente se tornou amiga bem próxima. Então, daí surgiu a ideia da gente fazer esse livro de contos. Então, assim, mas são histórias separadas. Ela escreve sobre uma vampira e um musicista, e eu escrevo sobre uma bruxa e um caçador de monstros. Então, são contos diferentes, mas de um mesmo livro. E então, o nosso projeto inicial é, em cada livro, ter uma história dela e uma minha, de personagens de criaturas diferentes. Então, no primeiro ela escreveu sobre uma vampira e eu uma bruxa. No próximo eu vou escrever sobre um elfo e ela vai escrever sobre um lobo, entendeu? Então, a gente tá com esse projeto. Só que a gente deu uma parada nele por conta que ela teve bebê. Então, assim, fica mais difícil, né? Então, eu tô bem tranquila, né, sobre esse projeto ainda, porque a gente vamos fazer bem tranquilo. Mas o processo da gente escrever
Assim, não vou dizer pra você que é 100% fácil, porque não é, porque são pessoas diferentes, com vivências diferentes e com pensamentos diferentes. Mas com ela foi bem tranquilo escrever assim, sabe? Porque ela aceitava, tipo, as ideias que eu tinha, ela tinha ideias parecidas com as minhas, então a gente se deu muito bem nesse processo. Não tivemos divergências grandes, assim, foram poucas coisas, assim, mas é bem. Quanto o nome do livro, assim, a gente conseguiu casar as ideias uma da outra ali, então deu. Não tivemos nenhum problema. Mas nesse projeto que a gente fez em 3 lá, nossa, foi horrível. Porque tinha uma terceira pessoa que não aceitava nenhuma sugestão, queria dar sugestão em todo mundo, mas não queria aceitar a sugestão de ninguém. Então foi um processo bem difícil. Tanto que o projeto nem foi para frente. Foi lançado, mas ficou pouco tempo no ar e daí já saiu também. As histórias eram bem legais. Foi uma trilogia bem legal mesmo, com histórias legais, com 3 personagens legais, mas que por conta dessa divergência intelectual, digamos assim, acabou que foi ladeira abaixo e eu nem fiz questão de resgatar esse projeto nem nada, porque, como eu falei, deu muito problema entre eu e essa outra escritora, vou ser bem sincera, eu que fui a pessoa que mais encrencou com essa outra escritora. E daí, tipo, eu não. Quando me frustra, eu acabo perdendo o interesse. Então, daí eu fiz. Sabe quando você perde o interesse e daí você faz de qualquer jeito? Daí você fica frustrado porque você tá fazendo de qualquer jeito? Então, daí foi isso que aconteceu. Então, mas nesse caso da Isa foi bem tranquilo escrever com ela. O processo foi bem tranquilo. Não tive problema nenhum com ela, assim. Mas eu acho que quando se envolve mais de uma pessoa, você tem que ter a mente aberta, porque muitas das suas ideias não vão ser aceitas, você não vai aceitar ideias de outras, então é complicado mesmo. Tem que ter uma paciência e um jogo de cintura. Essa é realmente a dificuldade que eu acho que todo mundo tem quando é para se trabalhar com outra pessoa, né? Exatamente. Sempre cada um quer que a sua ideia seja melhor, acha que a sua ideia é melhor, e sempre é muito difícil trabalhar com outras pessoas. Eu nunca tive essa experiência de escrever um livro com outras pessoas, mas quando eu estava na escola ainda, no 2º ano, a gente tinha que fazer um trabalho, a sala inteira, que era para fazer uma peça. E quem ficou responsável o tema era o iluminismo. E quem ficou responsável por escrever a peça fui eu. E inicialmente disseram que eu ia escrever a peça sozinha, eu ia escrever e dirigir. E eu escrevi a peça e quando eu ia lá, quando a gente ia para o ensaio, os meninos sempre queriam mudar alguma coisa, dizia, não, mude isso aqui, fica de um jeito, e na época eu ficava muito bravo, ficava muito irritado, dizendo, vocês estão mudando a minha história, não é assim, É complicado. você não pode fazer desse jeito. Então, é bem complicado. Eu imagino, claro, que ali era um grupo de adolescentes, né? Então, claro que ia ser muito complicado. Mas que é complicado mesmo, esse negócio de... Sempre é uma experiência muito complicada trabalhar com pessoas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre... para as pessoas que ainda não estão quase ali na intenção de comprar o seu livro, mas ainda não tiveram o ápice, o clique, queria que você fizesse um último discurso para convencer as pessoas a comprarem. Primeiro, acho que você fará o que dizer que os livros na Amazon são muito baratos, qualquer um consegue comprar. Sim. São muito mais baratos que o meu, inclusive, dá para comprar todos Gera, não dá para comprar o meu, mas... vocês podem ler, ainda tem no Kindle Unlimited, né? Então, dá para você ler ali, se você tiver assinado, dá para você ler até de graça. Então, essa aí já é mais um incentivo para você ler as obras dela, que eu tenho certeza que são muito boas. Então, Fugitivos e A Escolhida de Horus e Amor e Maldição são todos romances, todos. Então, se você gosta de um romance, assim, não é só aquela melação. Vai ter aventura, vai ter guerra, vai ter disputa de egos, vai ter disputa
física, vai ter muito flerte, o que eu gosto bastante é de fazer os personagens flertarem, assim, tipo, né? Não aquela coisa explícita, mas aquela coisa mais subentendido. Então, tem comédia, tem de tudo. Em todas as minhas histórias, eu abordo essas personalidades das pessoas. Então, se você procura um livro divertido, com bastante reviravoltas, você vai gostar de Fugitivos, você vai gostar de Escolhida de Oros, você vai gostar de Amor e Maldição. Todos eles têm uma pitada ali de sensual, de sombrio, de comédia. Então, você é indicado para todos os públicos. Então, é difícil falar sobre a própria obra, né? Mas eu indicaria muito porque é o tipo de leitura fácil. Eu não abordo formas de falar difícil. É uma leitura fácil, uma leitura leve e divertida. Então, provavelmente, quem começar a ler ali as primeiras cenas já vai se interessar e vai para frente. Então, leia o primeiro capítulo que você vai gostar. Daí você vai continuar. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a Karen por ela ter aceitado participar dessa entrevista. Eu sei que aí no canal é meio pequeno e nós fizemos poucas entrevistas. Mas eu tô adorando fazer essas entrevistas. Eu adorei conhecer ela. Está sendo uma experiência muito boa para mim. Eu estou conhecendo várias pessoas, vários escritores, escritoras que tem assim uma história tão boa, cada um tem uma história tão boa para contar e eles se abrem tão bem aqui com a gente. E eu acho muito importante isso, que o objetivo desse programa é justamente mostrar as histórias deles, mostrarem o livro deles. E eu espero que cada vez mais escritores venham. Eu já convido a Karen para uma próxima vez, no próximo livro dela que ela estiver publicando. Ela pode vir aqui, fazer um lançamento aqui. Espero que na próxima vez a gente já esteja muito maior, para que mais pessoas ainda possam ler essa história. Então, eu queria que você desse uma última fala, um último discurso, falasse o que achou da entrevista. Mais uma vez, eu lhe agradeço muito por ter participado e a palavra está com você. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu achei muito interessante quando você me convidou. Aconteceu aqueles imprevistos ali que você lembra, né? Mas eu adorei o convite, me senti muito honrada. Desculpa pela fala, às vezes eu me prolonguei aí, mas é porque é a minha primeira entrevista, então, assim, eu fiquei muito nervosa mesmo. Mas eu tô muito honrada de você ter me convidado. Eu acho, assim, que é muito importante esse trabalho que você está fazendo, porque você ajuda você ajuda o nosso trabalho. Além de você estar divulgando o teu trabalho, você divulga o nosso. E como você mesmo sabe como é difícil esse meio de escrita, de ser um escritor, ainda mais um escritor independente. Então, assim, eu agradeço muito o espaço, adorei a nossa conversa, foi muito interessante. Você é uma pessoa extremamente interessante, gostei muito de conversar com você, quero ler os teus trabalhos, porque parece ser muito o tipo de leitura que eu adoro. Então, eu vou pegar os links, vou comprar os livros, porque eu acho que, pelo pouco que você me falou, eu amei a temática da tua escrita. Então, assim, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela conversa, por esse momento, assim, essa oportunidade de expor um pouco do meu trabalho, um pouco da minha trajetória. Então, muito obrigada, de verdade, foi um prazer enorme conhecer você, foi um prazer enorme dar essa entrevista e continue com esse trabalho que tá sendo maravilhoso, não só para você que tá conhecendo novas pessoas, mas pra gente que tem a oportunidade de conhecer você e divulgar o nosso trabalho. E com certeza, quando eu for lançar outro livro, vou fazer questão de lançar aqui na tua página. Então, bem, obrigada a todo mundo. Que bom, eu agradeço muito. Você não fala demais, foi perfeito, foi tudo perfeito. Eu espero que muitas pessoas vejam essa entrevista para que mais e mais pessoas conheçam sua história. Eu agradeço as pessoas que vieram aqui pelo canal por causa dela, que vieram através do Instagram dela. Então já se inscreve para você ver cada vez mais histórias. E é
É isso, pessoal. Eu agradeço novamente a Karen e obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e eu espero que cada vez mais vocês vejam as outras entrevistas. Tchau. Tchau, obrigada.